me chamo Nathalie Trindade Araújo, minha dupla é Isabelle Trindade Araújo. E eu sou do 6º semestre, Isabelle é do 7º, e nós ficamos com o volume 1, Diferentes Usos dos Números. Como tudo começou? Então, a gente inicia a nossa vida no contexto matemático desde o princípio da vida mesmo, no parto ali, logo quando nascemos, né? Porque pesa a criança e, querendo ou não, é um número. Temos a medida de tempo, que é o horário do nascimento, e depois a gente vai passando a contar os dias, os anos e a idade da criança. E dessa forma a gente entra no mundo da matemática. A matemática ela não deve se basear somente no ensino dos cálculos, inclusive a BNCC ela traz que devemos, na educação infantil, trabalhar os conhecimentos prévios para a resolução de problemas e situações no nosso dia a dia. Vamos pensar, então, em uma ideia de número de forma histórica, com a evolução gradual da sociedade. No início, né, de forma primitiva, contava-se utilizando os dedos e a pedra, né? Por exemplo, o rebanho estava passando ali, e aí o homem botou o dedinho assim na sua frente, e aí o rebanho ia passando, ele pegava uma pedrinha, ia colocando, ia juntando mesmo, fazendo um montinho, e ali ele surge a ideia de quantidade, de quantificar aquele gado que ia passando. E com o com o aumento das atividades, né, do dia a dia, passaram-se a contar estrelas, o dia, a colheita. E esse processo ele ocorreu com o desenvolvimento da oralidade. Então, os registros só ganharam configuração oral depois de muito tempo, e sucessivamente escrito. O registro mais antigo que a gente tem matemático é o papiro, que é um documento egípcio, e ele data de 1.600 anos antes de Cristo. E nele está escrito 85 problemas de matemática resolvidos. As nossas unidades simbólicas, ela é de um sistema de numeração indo-árabico, e ele surgiu, ele foi criado pelos hindus, e ele foi divulgado pelos árabes há mais de 1000 anos. Ele é um sistema caracterizado por 9 números. Inclusive, nesse sistema não tem um número zero, depois de muito tempo que foi se ter o número zero, e aí contabiliza-se 10. E com o tempo, os símbolos sofreram várias modificações, porque eles foram escritos à mão. Ele foi divulgado por um matemático chamado Al-Khwarizmi, e por isso o nome algarismo recebe o nome algarismo, porque no início tem essa paralela essas duas unidades silábicas, que é o algarismo e Al-Khwarizmi. Aos algarismos, né, a gente atribui significados, e a numerologia que é responsável por interpretá-los. Inclusive, uma curiosidade: os algarismos eles são atribuídos significado, a numerologia ela é responsável por interpretá-los, e sobre alguns números há uma espécie de magia, o que faz especiais, porque só por curiosidades vamos pensar no número 7. São 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 pecados capitais, 7 maravilhas do mundo antigo. São 7 mares, 7 dias da semana, o gato tem 7 vidas, e é a conta do mentiroso, e muitas coisas mais. Mas vamos fazer disso um bicho de 7 cabeças. Os algarismos também ele tem diferentes sentidos. Ele tem de colocação, primeiro, segundo e terceiro, de localidade, quando a gente quer saber onde a pessoa está, a gente manda o... Poxa, eu me esqueci o nome. O local exato, né? E é uma sequência numérica de quantidade, quando a gente quer quantificar algo, dizer o tanto que tem ali de registro, o registro de nascimento, o nosso registro civil, o registro de um imóvel, o registro de um carro, o registro de uma rua, de uma propriedade, como já citei aqui, né, de casa, toda casinha tem um número, de idade, nossa unidade, né, de tempo referente ao nosso corpo é a idade, de tempo, horário, os dias, os anos, os meses, e a sorte também, porque
o que mais tem, na verdade, né, é jogos envolvendo a sorte com a utilização de números. Inclusive, tem até, como é o nome? Agora está uma febre, né? Que você vê horas iguais, números iguais, tem todo o significado por trás. Tem um significado na numerologia, tem um significado dos anjos e por aí vai. E agora eu passo a palavra para minha colega. Ah, e uma ressalva, que a PCN de 1997, ela diz que, ela traz uma observação, né? Ela diz que em sala de aula, muitos dos professores, eles utilizam perguntas exploratórias, né? Envolvendo as curiosidades numéricas, como tudo começou, a historicidade do número, os diferentes sentidos. Porém, nas atividades, eles meio que se privam a um campo de só medir e somar. Eles não exploram todo esse universo do número do algarismo. E agora eu passo minha palavra para minha colega, Isabelle. Completando a fala da colega, vamos trazer aqui um pouco da ideia da construção do conceito de número, porque existem diferentes maneiras de formular perguntas para poder explorar os sentidos numéricos e identificar como os alunos utilizam. Porque, como a colega citou, muitos professores acabam ficando só em somar, diminuir, multiplicação, né, nas 4 operações básicas. E tem essa concepção de que quando o aluno chega na escola, ele não sabe de nada, não, não tem conhecimento matemático. Só que não é verdade, porque a criança não chega à escola sem saber os números, sem os conhecimentos matemáticos, porque no nosso dia a dia existem diversas situações que podem ser trabalhadas no cotidiano escolar, porque, como a colega citou, tem um número da casa, o canal da televisão, a idade dos pais, a idade que eles têm. Mesmo que eles não conheçam o sistema decimal, eles têm essa noção. Então, a própria BNCC diz que os números devem ser trabalhados na sociedade independentemente do sistema de numeração, pois está presente em tudo. Pode passar, por favor, Nathalie. Né? Exemplos de perguntas que podem ser trabalhadas em sala de aula para poder estimular o conhecimento matemático das crianças. Qual é a sua idade? Em que ano você nasceu? Quantos irmãos você tem? Qual a idade deles? Em que ano que os seus irmãos nasceram? Qual é o seu endereço? E etc. Outra questão também que dá para se trabalhar em sala de aula com os alunos maiores é os números da conta de luz, né? Do recibo de energia que vem todo mês. Porque ali também tem muitas informações numéricas, como o código do cliente, o número do medidor, o código da instalação, o valor da fatura. Então, são coisas do nosso cotidiano que a gente pode estar trazendo para a sala de aula para ter essa experiência com os alunos. Pode passar, Nathalie, por favor. Nathalie? Já passei, colega. Então, com base nas leituras que a gente fez no material disponibilizado pelo professor e com a leitura da BNCC e nossos conhecimentos prévios que a gente já tinha, a gente chegou à conclusão que é muito importante, desde a educação infantil, explorarmos as diferentes representações do número para o aluno e propor atividades que tornem esse conceito mais significativo, né? Os contextos trazidos na atividade escolar visam a partir de situações próximas aos alunos, mas têm um propósito de aprendizagem. Nessa perspectiva, o trabalho dos sentidos numéricos, por meio de perguntas exploratórias e de diferentes contextos, é muito importante na construção do conceito de número. Então, é como eu tinha citado anteriormente, muitos professores ficam apegados àquela visão tradicional de memorização, de os alunos saberem as 4 operações básicas, quando, na verdade, existem outras maneiras também de trabalhar em sala de aula e que o aluno realmente aprenda, né? E foi essa a nossa apresentação. Obrigada.